Iniciamos aí a gravação, então, e podemos falar um pouco sobre o nosso plano de ensino. O que nós vamos aprender no Direito Administrativo 1? Essa matéria, como eu disse para vocês, que tem muito conteúdo. Ementa do Direito Administrativo 1 se apresenta da seguinte forma: Direito Administrativo, que a gente começa a trabalhar hoje, a gente começa a discutir o Direito Administrativo hoje, regime jurídico administrativo, princípios da administração pública, organização administrativa, administração direta e indireta, poderes e deveres dos administradores públicos, atos administrativos, licitações e contratos administrativos. Então, esse é todo o conteúdo do semestre. E para você que pensa que geralmente o primeiro semestre é uma matéria mais tranquila, no sentido de que são matérias introdutórias, isso não aparece muito em prova, meus queridos, o primeiro semestre de Direito Administrativo, ele tem aí, dentre as matérias que mais são lembradas em prova de concurso público e em prova da OAB. Tá? Regime jurídico administrativo, organização da administração pública, administração direta e indireta, atos administrativos, licitações e contratos. Tá? Então, em que pese esse primeiro mês aí seja realmente uma introdução até o final do regime, até a parte de princípios, né? Seja uma introdução, depois dessa introdução, são matérias de extrema relevância para vocês. Tá? Aqueles que querem concurso, aqueles que querem OAB. Ok? Realmente é uma matéria já no primeiro período, né? No sétimo período, é uma matéria de muita importância para vocês. Bom, objetivo geral: conhecer os princípios que regem a administração, sua importância quanto à aplicabilidade, aos conteúdos ministrados e ao entendimento da matéria em estudo, bem como identificar os pressupostos jurídicos que regem a administração pública, tendo em vista o entendimento da organização da máquina administrativa e sua pertinência para análise de situações que envolvam o direito administrativo. Nossa matéria é dividida em 6 unidades. Tá? Primeira unidade é o direito administrativo, que a gente vai falar hoje. A segunda unidade, o regime jurídico administrativo e os princípios gerais da administração pública. E aí eu já chamo a atenção para vocês para terem muito cuidado com essa unidade, princípios gerais da administração pública. Por quê? Meus queridos, diferente de outras disciplinas, o direito administrativo ele está muito amarrado aos seus princípios. Tá? Então, para vocês terem ideia da relevância dos princípios gerais da administração pública, hoje, no mundo prático, na nossa vivência, né, como advogados, dentro da academia também, é óbvio, quando eu faço uma petição que envolve direito administrativo, eu abro um tópico específico para tratar dos princípios que aquele tema, né, que aquela ação exige. Tá? Então, conforme a gente vai ver na próxima aula, alguns autores, como, por exemplo, o professor José Cretella Júnior, né, e tantos outros, vêm e afirma que se você, aplicador do direito, estiver na dúvida, né, num suposto conflito ou um conflito real entre a lei e os princípios, fique com os princípios. Tá? Então, na aplicação aí no mundo prático, se você tiver que aplicar um direito em detrimento da lei, você aplica. Se você tiver que aplicar um princípio em detrimento da lei, você aplica o princípio. Então, vocês percebam que aqui no direito administrativo, né, diferente de outras muitas matérias, os princípios gerais da administração pública, os princípios gerais do direito administrativo, eles têm uma relevância muito grande. A gente já começa a falar deles na próxima aula, na aula da semana que vem. A terceira unidade, organização administrativa, né? Aí nós vamos falar sobre a estrutura da administração pública brasileira, vamos falar sobre a administração direta. Dentro da administração direta, nós vamos rememorar alguns pontos do direito constitucional, né? Sobre o modelo federado que nós vivemos, bem rapidamente, porque não é o tema nosso, é só rememorar com vocês mesmo, para a gente poder discutir a questão
dos órgãos públicos. Essa sim é a matéria do direito administrativo, quando se trata da administração direta, falar para vocês sobre os órgãos da administração pública. E dentro da administração direta, nós vamos estar trabalhando todas as entidades que integram a administração indireta, como por exemplo, as empresas estatais, as fundações, né? As autarquias, né? Nós temos aí várias autarquias de várias espécies, nós vamos estar trabalhando essas autarquias. E fechamos trabalhando as associações públicas, que é uma modalidade de consórcio que também integra a administração indireta. Então, nós vamos falar sobre essa organização e por que, né, no modelo e no sistema que nós vivemos hoje, nós temos toda essa estrutura. É importante entender que a concepção econômica do Estado nos leva, né, a ter essa estrutura. Né? É uma questão de ideologia econômica de Estado, conforme a previsão do texto constitucional, que nos permite estudar essa organização da administração pública. Na quarta unidade, nós vamos falar sobre os poderes e deveres dos administradores públicos, falar sobre poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, né, poder de polícia, falar sobre todos os poderes que integram aí essa supremacia do interesse público, essa situação de regime especial que se aplica em regra à administração pública. Na unidade 5, nós estaremos tratando sobre atos administrativos. Tá? Para vocês terem uma ideia da importância do primeiro período do Direito Administrativo 1 para vocês, as duas matérias mais lembradas em concurso público e na prova da OAB é Organização da Administração Pública e Atos Administrativos. Se você tiver curiosidade, joga aí, né, no Google aí, matérias mais lembradas nos últimos 10 anos na OAB. Tá? Você vai ver que as duas aparecem entre as primeiras. A Organização da Administração Pública é a primeira, e aí os atos administrativos vêm como segundo, terceiro tema mais lembrado, né, do direito administrativo. Então, os atos administrativos que são praticados pela administração pública, a gente vai trabalhar aí o conceito, a classificação, os elementos de composição, o desfazimento do ato administrativo. E, por fim, nós estaremos trabalhando as licitações e contratos administrativos, que, por enquanto, é a Lei 8.666/93, tá? Já era para a gente estar estudando uma nova lei de licitações. Infelizmente, por tudo que a gente está vivendo, né, pela pandemia, não só pela pandemia, pela crise política que o Brasil vem enfrentando já há algum tempo, isso não é de agora, nós não temos ainda em vigor a nova lei. Nós temos um projeto de lei já em fase adiantada. Tá? Então, a gente vai observar o caminhar, né, desse projeto daqui para o final do semestre. Estando em vigor o novo projeto, a gente estuda essa nova lei de licitações e contratos, que é uma lei geral que rege o tema de licitações e contratos no âmbito federal, estadual, municipal e distrital. Tá? Uma lei geral, uma lei nacional, que deve aí ser seguida por todos os entes federados. Mas, por enquanto, a gente vai estar fazendo estudo apenas da Lei 8.666, que é a que nós temos em vigor hoje. Tá? Bom, quais são as habilidades e competências que a gente tem que buscar formar em vocês esse semestre? Né? As habilidades e competências desenvolvidas no decorrer dessa disciplina serão leitura, compreensão, elaboração de pareceres, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas, interpretação e aplicação do direito administrativo, pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do direito, correta utilização da terminologia jurídica ou da ciência do direito e utilização do raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão, de reflexão crítica, conforme as novas DCNs, né, para os cursos de Direito, que é a Resolução número 5, de 17 de dezembro de 2018, que são as diretrizes curriculares nacionais aplicadas para nós do curso de Direito. Bom, vocês já sabem que nós temos aí 20 encontros, dentro dos 20 encontros nós temos algumas avaliações, alguns trabalhos, né?
Isso aí já é de conhecimento de todos, independente de ser remoto ou ser presencial, são 20 encontros, com alguma mudança para esse semestre, enquanto a gente ficar aí no modelo remoto. Quais são as mudanças? A partir da semana que vem, vocês terão aí uma pré-aula, uma aula e uma pós-aula. A aula é isso que nós estamos vivendo aqui agora, tá? É a aula síncrona, onde nós estaremos expondo a matéria para vocês e tirando as dúvidas. Essa aula, ela dura no mínimo 1h30, tá? No mínimo 1h30. A pré-aula são várias coisas que eu vou estar passando para vocês. Sem tentar, não é esse o objetivo, sobrecarregar ninguém, né? Infelizmente vocês não têm apenas direito administrativo, né? Vocês têm outras disciplinas para estudar também. Então, a pré-aula serão vídeos postados na minha conta do YouTube, serão alguns textos encaminhados para vocês pelo AVA, tá? Essa é a pré-aula. São vídeos, são textos que eu vou estar encaminhando para vocês para prepará-los para a aula. E depois da aula síncrona, que é o nosso encontro, todas as segundas-feiras pela manhã, nós teremos o pós-aula, que são 4 questões que serão postadas para vocês. São 4 questões sobre o tema da aula, tá? Então, no AVA, vocês terão lá 4 questões para vocês responderem e ver se realmente vocês conseguiram compreender o conteúdo da aula que foi ministrada. Tá joia? Bom, a metodologia, a minha aula, principalmente sendo remota, né? Minha metodologia é uma aula expositiva, nesse momento de aula síncrona, aproveitar ao máximo esse tempo para passar a matéria para vocês e tirar as dúvidas de vocês. Essas dúvidas também podem ser encaminhadas para o grupo do WhatsApp, tá? Não tem problema. Ah, professor, eu estou aqui estudando à noite e surgiu uma dúvida. Manda a pergunta. Talvez eu não consiga te responder imediatamente, mas assim que possível eu vou estar te respondendo, tá? Então, o grupo do WhatsApp facilita nisso também, a gente está tirando as dúvidas, que pode também ser mandada pelo chat no AVA, tá? Eu não quero mandar no grupo do WhatsApp, tenho vergonha, eu vou mandar pelo AVA. Lá tem o chat, você pode mandar inclusive individualmente, né, para o professor, sem nenhum problema. Bom, continuando. Bibliografia. Qual que é a bibliografia que a gente vai utilizar? Gente, eu não uso um livro, uma bibliografia por aula. Tá? Minhas aulas são montadas com base em 2, 3, 4, 5 doutrinas. Ok? Eu vou pegando ali o que tem de mais pacífico dentro de cada doutrina para passar para vocês. E também, em razão da pandemia, eu sei da dificuldade de vocês, né? Sair de casa, buscar livro, encontrar livro. Então, você pode usar qualquer boa doutrina. Só eu tenho um resumo aqui bacana. Não, jogue isso fora, pelo amor de Deus. Tá? Se você quer aprender uma disciplina, não comece por resumos. O resumo é quando você já sabe. Você já sabe a matéria. Né? Se você não sabe, você tem que cair dentro de uma boa doutrina. Para você aprender a matéria, junto com o que nós estamos discutindo aqui. Tá? Esse negócio de apostila, resumo, para quem realmente quer aprender, né? E não decorar, não resolve. Tá? Se você já tem aí conhecimento, se você já estudou e quer fazer uma revisão, aí beleza. O resumo vai te ajudar muito, né? A apostila vai te ajudar muito. Agora, se você não conhece a matéria ainda, para realmente aprender a matéria, você tem que ir para uma boa doutrina. Certo? E aí nós temos algumas aqui para indicar para vocês, dentro da bibliografia que foi apresentada no plano de ensino, que será disponibilizado para vocês também. Tá? O plano de ensino também será disponibilizado para vocês. Bom, como bibliografia básica, nós indicamos aí o livro do professor Jorge Gasparini, da editora Saraiva. O professor Jorge Gasparini é um dos grandes nomes, né? Foi,
porque ele já é falecido, foi um dos grandes nomes do direito administrativo brasileiro. O livro dele é atualizado por uma banca de advogados. Ele morreu em 2010, tá? Mas continua sendo um dos livros mais utilizados, tá? É um doutrinador que dedicou aí 40 anos de sua vida para escrever e estudar o direito administrativo. O segundo livro indicado para vocês é o livro da professora Odete Medawar, Direito Administrativo Moderno, da editora RT. O livro da professora Odete Medawar é um livro mais resumido, tá? Mas é uma doutrina que deve ser respeitada. Tem uma linguagem mais acessível, alguns alunos gostam, outros não. Mas é uma linguagem mais acessível o livro da professora Odete Medawar. Mas tem um problema. Não é tão completo como os demais, né? Não é tão completo de conteúdo como os demais. Outra doutrina que a gente indica como bibliografia básica é o livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, da editora Malheiros. Tá? Então, Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, da editora Malheiros, um grande autor também, um dos principais nomes do direito administrativo nos últimos tempos. Como bibliografia complementar, nós temos aí o professor José de Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, né? Família Carvalho Filho, influenciando o direito, não só o direito administrativo, mas o direito brasileiro há mais de 60 anos. É um grande autor. O livro do professor Reinaldo Couto, Curso de Direito Administrativo, da editora Atlas. O livro da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Esse eu vou usar muito, vocês vão ouvir eu falando muito do Giorgio Gasparini e muito da de Pietro. Tá? O livro da de Pietro, da editora Atlas, também é uma grande autora. Outro livro indicado é o livro do professor Eli Lopes Meireles. O professor Eli Lopes Meireles, sem dúvida nenhuma, é a principal referência até hoje de direito administrativo no Brasil. É o papa do direito administrativo brasileiro, Eli Lopes Meireles. Qual o problema do livro dele? Se é que isso é um problema, mas a gente tem que analisar antes de seguir. O professor Eli Lopes Meireles, em que pese seja o papa do direito administrativo brasileiro, ele morreu em 1990. 1990. Certo? Então já temos aí um tempo significativo que ele morreu. Mas o problema não é esse. O problema é que ele mesmo teve muito pouco tempo para escrever sobre direito administrativo com base no novo texto constitucional de 88. Então nós tivemos um texto constitucional de 88 e ele teve muito pouco tempo para escrever sobre o direito administrativo com base nesse texto constitucional. E de lá para cá nós tivemos uma legislação enorme, né? O direito administrativo ele tem um impulso muito grande a partir da Constituição de 88. Por quê? Por causa de um dos princípios que a Constituição de 88 elenca lá no artigo 37 caput, que é o princípio da legalidade. Então nós temos uma produção legislativa sobre direito administrativo muito grande a partir de 88. Professor, então eu não devo usar o livro do Eli Lopes Meireles? Não, não é que você não deve usar. O livro dele está desatualizado, se eu comprar hoje? Não, por quê? Porque ele também vem sendo atualizado por uma banca de advogados. Tá? O que eu quero dizer é que, conforme vocês vão perceber, sempre que eu vou dar um conceito, eu vou dar um conceito também do Eli Lopes, mas são conceitos básicos. Tá? Por quê? Porque a vida prática hoje, para a aplicação do livro dele, eu tenho que lembrar que essa atualização não é feita por ele, e sim por uma banca de advogados. Então, professor, eu não tenho nenhum desses livros, mas meu irmão, meu pai é formado em Direito, meu pai é advogado, meu pai é promotor, meu pai é delegado, e tem aqui o livro da Fernanda Marinella, do Alexandre Maza. É bom? Excelente. Do Matheus Carvalho. São grandes autores, estou citando alguns autores aí. Do Alexandrino. São excepcionais autores. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você tem que estar utilizando uma boa doutrina. Você tem que estar utilizando uma boa doutrina. Se não for uma dessas que eu indiquei aqui agora, pode, se você for comprar, principalmente se você for comprar, pode me mandar uma mensagem. O que o senhor acha, professor? Vou comprar o Alexandre Maza ou o Matheus Carvalho? Qual dos dois que o senhor acha que é melhor aí? Ou um livro que você encontrou aí, da biblioteca do seu pai, você acha que esse aqui é bacana, dá para seguir a matéria? A gente conversa e eu vou te auxiliar nisso também, tá? Sem nenhum problema. Bom, então o nosso plano de ensino que será disponibilizado para vocês tem como conteúdo
tem como estrutura essas unidades e dentro desse contexto. Nós teremos avaliações. Inicialmente, as avaliações seguirão o modelo do semestre passado pelo AVA, né, com algumas alterações. É óbvio que retornando ao modelo presencial, aí as provas serão presenciais, né? Por enquanto, enquanto perdurar esses decretos municipais, estaduais, federais que nos proíbem de estar presencialmente com vocês, vamos estar aplicando a prova pelo AVA, né? E é importante que vocês fiquem atentos, porque compõe a nota do AVA, né? Compõe a nota de vocês, perdão. Além da avaliação no AVA, além da prova do AVA, compõe a nota de vocês também as atividades pós-aula. Então, pós-aula, que são 4 questões, né, que a gente vai estar postando para vocês, também vai compor a nota de vocês. E também compõe algumas atividades, alguns trabalhos que eu vou passar para vocês no decorrer do semestre, tá? Então, realizar as questões pós-aula é importante não só pelo conhecimento, pelo aprendizado, mas também é importante em razão da nota. Tá bom? Beleza? Dúvidas sobre o nosso plano de ensino? Podem perguntar e aí a gente já começa a discutir o nosso direito administrativo. O link deve estar caindo em 4 minutos. Caiu o link, a gente volta com o mesmo link, tá? Para a gente falar sobre direito administrativo. Mas sobre o plano, alguma dúvida, gente? Professor, não é bem sobre o plano, mas o senhor vai postar algum material agora para a gente acompanhar ou depois? A partir de semana que vem você já tem aí material no AVA, tá? São alguns slides, além do plano, né? Que a ferramenta mesmo principal para a gente acompanhar é o plano de ensino. Mas além do plano de ensino, eu vou estar postando alguns slides sobre todos os conteúdos. Será postado slide para vocês, tá? Um conjunto de slides que vai orientar vocês aí dentro da disciplina, tá bom? Mais dúvidas? Podemos seguir? Podemos? Então vamos lá. Gente, caiu o link, a gente volta com o mesmo link, tá? Sem nenhum problema. É só retornarem à página. Professor, só uma dúvida aqui que surgiu. A lei de licitações, ela é 8666 de 93 ou 96? 93. 93? Ah, tá, obrigada. 8.666/93. Obrigada. De nada. Bom, vamos lá. O direito administrativo, então. Começar a falar desse direito e quais são os principais desafios nossos para esse semestre. Antes de falar do conceito, né, dos critérios para se chegar a um conceito, tem um ponto importante que fica como alerta para vocês, que é a falta de um código, né? Código de direito administrativo. Nós temos um código de direito administrativo. Por que eu estou falando isso? Porque é uma dificuldade que vocês têm. Efetivamente, é uma dificuldade que vocês têm. Vocês até aqui, né, estão no 7º período e a grande maioria das disciplinas que vocês estudaram tinha um código ali para a gente seguir. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, o próprio direito constitucional tinha a Constituição para vocês seguirem, né? Então nós já temos o hábito de estudar seguindo um código. E no direito administrativo nós não temos um código. Tá? Nós temos vários códigos, nós temos vários microsistemas administrativos e várias leis esparsas, o que traz certa dificuldade para o aluno que já se adaptou a estudar seguindo ali os artigos do código. Artigo 1º, não é assim? Aqui no direito administrativo não. Tá? Então, aqui nós temos vários códigos, vários microsistemas e várias leis esparsas. A gente acabou de falar da Lei 8.666/93. É uma lei nacional
que trata, de forma geral, normas gerais sobre licitações e contratos. Ponto. Tá? Tema importante, extremamente importante, onde nós vamos encontrar aí as normas relacionadas às licitações e contratos. Nós temos outros códigos, né? Código de Águas, Código de Mineração, Código Brasileiro de Aeronáutica, Código Florestal, Código de Minas, então, Código de Obras. Então, são vários códigos que falam, que tratam sobre direito administrativo. Perceberam? E quando se discute, né, sobre a possibilidade de se criar um código ou não do direito administrativo, um único código, nós temos aí uma divergência na doutrina que cria 3 correntes. São 3 correntes doutrinárias tentando, cada um com a sua argumentação, sustentar a possibilidade ou não